Então, pessoal, aqui como podem ver, está o S32 câmera conectado no meu computador, ok? E como o próprio nome do vídeo já diz, aqui está um display TFT ILI 9341, tá certo? Display esse que é responsável por exibir as imagens do S32 câmera. E é claro, já houve projetos de outros canais e desenvolvedores que utilizavam o display TFT no S32 câmera, mas eu decidi fazer esse vídeo explicando como é possível de maneira remota, ok? E nesse exemplo aqui eu decidi pegar a requisição do servidor web do F32 Câmera e exibir no display TFT as imagens do servidor web, ok? E é claro, quando vocês forem fazer esse projeto, lembre-se de uma coisa: vocês não podem escolher qualquer tipo de ESP32, vocês têm que escolher esse daqui, como vocês podem ver, que é o ESP32S3. E é claro, o motivo disso é simples. O que acontece é que, se vocês utilizassem um desse, que por sinal eu já testei outras vezes, infelizmente não funcionou esse daqui, como vocês podem ver, por conta de problemas com a alocação da memória. E no caso, até onde eu me lembro, um ESP32 desse tipo, um modelo mais comum, o Dev Module, ele só possui ao todo 512 KB de memória SRAM, tá certo? E de memória flash 4 megabytes, enquanto que um S3, por exemplo, a memória PSRAM dele possui ao todo 8 megabytes de memória e a memória flash possui ao todo 16 megabytes, tá certo? E ele é o único que eu consegui fazer com que rodasse a imagem do S32 câmera direto no display TFT ILI 9341, tá certo? E é claro, como eu já disse, a forma que eu encontrei foi pegando a requisição do servidor web do S32 Câmera para exibir as imagens dele direto no display TFT ali 9341. Claro, às vezes acontecem essas falhas e tal, mas foi o melhor que eu consegui fazer, tá certo? Bom, agora que eu já expliquei resumidamente e mostrei o funcionamento, vou agora explicar para vocês como o código funciona, ok? Até daqui a pouco. Então, pessoal, aqui como vocês podem ver, está o código do S32 Câmera, que será responsável por criar um servidor web, ok? E ao criar um servidor web, a imagem será convertida para o formato JPEG, ok? E atualiza a cada um segundo, certo? E é claro, basicamente vocês não precisam acessar esse servidor web, tá certo? O que vocês de fato precisam é apenas pegar o endereço de IP dele para poder utilizar no código que eu vou mostrar a seguir. E aqui estão algumas configurações básicas, tá certo? Como por exemplo, a qualidade da câmera, deixei no mais alto possível, que foi o HVGA, tá certo? Ah, e mais uma coisa, com relação àquele Arduino, quer dizer, desculpa, ESP32 que eu tinha mostrado anteriormente, ele não tinha 512 KB, ele tinha 520 na verdade. Desculpa aí, eu corrigi, tá certo? Então vamos lá. Aqui ó, tá na melhor qualidade possível, HVGA, tá certo? Permitindo até que possa rodar com essa qualidade quando você utilizar o display TFT ILI 9341, tá certo? E aqui está a parte final da requisição. O Quando vocês forem pegar a URL, que inclui o endereço de IP, é preciso pegar essa parte aqui também, o /cam.jpg, que será responsável por pegar a imagem do S32 câmera e converter ela para, ou melhor, exibir ela no display TFT ILI 9341, tá certo? E é claro, caso vocês vejam que não está muito adequada essa qualidade de imagem ou HVGA, também é possível vocês reduzirem para resoluções muito menores, como QVGA ou QQVGA, tá certo? E é claro, aqui estão os códigos que serão responsáveis por enviar a imagem das 32 câmeras utilizando requisição, ok? Aqui
dar início ao servidor web, ok? Que vocês basicamente não precisam acessar, como eu tinha dito, só pegar o endereço de IP para utilizar no código que eu vou mostrar a seguir. Tá. E aqui, ó, claro, esses códigos aqui foram códigos que eu tinha tentado testar com o endereço MAC, mas infelizmente, galera, não rodou muito bem com o endereço MAC, tanto que, vez por outra, o próprio S32 câmera começou a dar reset sozinho. Tal, aí não teve cabimento, então, para exibir num display TFT de maneira remota, eu decidi pegar a requisição. Aí aqui, ó, estão as conexões básicas, as conexões que são essenciais para vocês fazerem entre o display TFT e os pinos digitais do S32S3, tá certo? Essas são basicamente as conexões entre o display e os pinos do S32S3, ok? E aqui, ó, está o endereço de IP do S32 câmera que eu programei, tá certo? Aqui, ó, essa função é essencial também, TFT output, tá certo? Caso essa condição seja correspondida, tá certo? Vai retornar 0. Mas caso não, vai retornar 1, indicando que aqui é falso e aqui é verdadeiro, ok? E essa função também é essencial, porque ela vai pegar a imagem e vai exibir ela no S32, ou melhor, no S32S3, ou melhor, desculpa, no display ID9341, tá certo? Ele vai exibir a imagem da 32 câmera por meio dessa função. E aqui algumas das outras configurações básicas, como por exemplo o bold da porta serial. Aqui ele vai mudar a cor quando for iniciar e vai confirmar se houve conexão ou não com o Wi-Fi, tá certo? E aqui vai confirmar que teve mesmo conexão com o Wi-Fi. Lembrando que é preciso você ter uma rede 2G, ok? E aqui algumas funções básicas da biblioteca que vai pegar a imagem no formato JPEG e contribuir para exibir ela no display TFT ID9341, tá certo? E é isso basicamente. E aqui ele verifica se houve ou não falha na hora de alocar a memória, mas as chances disso acontecer no S32S3 são muito baixas, tá certo? E ó, tem aqui o buffer, por exemplo, que até contribui para alocar a memória de maneira correta, ok? E evitar que essa falha aconteça, tá certo? Mas não é só isso não, tá? O que é que acontece? Vocês precisam selecionar, não só precisam selecionar o S32S3 aqui em Tools, como também alterar alguns parâmetros. Bom, alguns vocês devem manter, como por exemplo, porque assim, eu testei com esses aqui e só funcionou com esses, tá certo? Por exemplo, esse daqui já estava assim, 240 MHz de Wi-Fi. Esse vocês deixam assim, none. E aqui, ó, esse daqui provavelmente quando você for utilizar o S32S3 vai estar desativado, mas você ativa ele e deixa com essas configurações, ok? Aqui deixa desativado mesmo. Aqui também. E aqui pode ficar com 80 MHz KIO, tá certo? E aqui, ó, provavelmente quando vocês pegarem o S3265, digo, S32S3 em Tools, provavelmente vai aparecer 4 MB, mas vocês selecionam 16, tá bom? Aqui deixa desativado mesmo, Core 1, aqui muda para essa configuração, ok? Porque para o caso do firmware USB, ele provavelmente vai vir desativado também. Aí vocês têm que ativar e utilizar essas configurações, OTG Mode, ok? Essa vocês mantêm, ok? E é claro, aqui por exemplo, vocês precisam mudar também, porque provavelmente vai vir desativado também. E aqui vocês mudam para poder utilizar a PSRAM, a memória PSRAM do S32S3, pois dificilmente vai haver uma falha de alocação de memória se vocês utilizarem a PSRAM, tá certo? E tem que configurar dessa forma. Claro que na placa S3 que vocês comprarem pode ser que apareça algo diferente, ok? Mas no meu caso, na placa que eu comprei, tive que utilizar essa configuração. E quando você pegar pela primeira vez, vai vir desativado, tá certo? E aqui, por exemplo, vocês mantêm.
aqui a velocidade de upload, mantenha desse jeito. E aqui vocês mudam para USB-OTG, tá certo? E é claro, é isso basicamente, tá certo? Se você gostou, deixe seu joinha, se inscreva no canal para acompanhar mais projetos no canal. Qualquer dúvida pode postar nos comentários que eu irei responder, tá certo? E é claro, sei que tá chato ficar falando sobre isso, mas como eu tinha dito antes, eu tinha estabelecido uma meta de até o dia 30 de novembro chegar nos 2.000 inscritos. Só que ainda estamos com 1.950. Mesmo assim, vou tentar mais uma vez, tá bom? Eu vou dar o prazo até dia 31 de dezembro, ok? Aí, chegando aos 2.000 inscritos, eu prometo que farei o tutorial do Telegram, tá certo? Bom, então é isso. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou, deixa seu joinha. E até o próximo vídeo. Falou e disse, pessoal. Tchau.